Hoje nós vamos ver o penúltimo assunto do capítulo 12 para fechar o módulo 4, que é grandezas proporcionais. E depois disso a gente vai ver só regra de 3, que é bem tranquilo, tá? Essa matéria ela começa na página 174 do módulo 4, onde a gente vai ver 3 tipos de grandezas. A grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcional e a grandeza não proporcional, tá bom? A diferença entre uma e outra é bem pouca e eu vou tentar explicar para vocês o mais breve possível e o mais resumidamente possível, tá bom? Para que todos possam entender cada um deles e conseguir identificar como calcular cada um deles, tá? A grandeza diretamente proporcional, ela é a mais simples de identificar. Por quê? Conforme uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. Ah, professora, eu não entendi. Seguinte forma, eu vou vender um lápis por R$1. Cada lápis vale R$1. Quanto mais lápis eu comprar, mais caro eu vou pagar, certo? Então, conforme aumenta a quantidade de lápis, aumenta a quantidade de dinheiro. Por isso que ela é chamada diretamente proporcional, porque conforme eu aumento a quantidade de um, aumenta simultaneamente a quantidade do outro. No livro, ele dá um exemplo de gasolina e de preço. Conforme você coloca o litro da gasolina, o preço aumenta. 1 litro de gasolina é R$4, 2 litros de gasolina, R$8, 3 litros, R$12 e por aí vai. Conforme você colocar mais litros, mais dinheiro você vai gastar, tá ok? Então, essa grandeza ela é chamada diretamente proporcional. Aí, no final da página 174, tem um quadro amarelo especificando isso. Ele mostra primeiro um gráfico, né? Que é um gráfico de aumento, não tem nenhuma curva, não tem nenhuma desproporção. Ele é uma reta, né? É um aumento linear. Aí, a definição tá no quadrinho amarelo, que tá escrito assim: se duas grandezas, x e y, ou seja, duas medidas que eu não sei, né? São diretamente proporcionais, os valores que expressam essa grandeza variam na mesma razão. Ou seja, se os dois aumentam, se um aumenta, o outro aumenta. Se um abaixa, o outro abaixa, tá bom? Por isso que variam na mesma razão. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessa grandeza, existe uma constante k, tal que y sobre x é igual a k. Y sobre x é a razão, tá bom? E o k é o resultado que essa razão vai dar. Ou ainda, y igual a kx, tá ok? Então, é a quantidade que eu vou multiplicar uma das razões. Na página 175, ele vai mostrar as grandezas inversamente proporcionais. O nome inversamente já me remete que a razão não vai ser proporcional. Por quê? Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Então, nesse caso, o gráfico não é linear. Ele sempre vai ter uma decaída ou uma crescida, tá ok? Então, ele não vai seguir uma linha reta. Como funciona a proporção de grandeza inversamente proporcional? Quando eu tenho algo inversamente proporcional, eu posso pensar no seguinte exemplo, eu quero levantar um muro na minha casa. Se eu contratar um pedreiro, ele sozinho, ele vai demorar mais tempo do que 2 pedreiros, certo? Um pedreiro, vamos supor que um pedreiro para subir um muro sozinho gasta 6 horas. Se eu contratar 2 pedreiros, o meu trabalho vai ser mais rápido, certo? Porque são 2 pessoas. Mas observe que conforme eu aumento a quantidade de pedreiro, o tempo de trabalho diminui. Então, conforme eu coloco mais pedreiro na obra,
menos tempo eu vou gastar na obra. Então, esse é um exemplo claro de grandeza inversamente proporcional. Quanto mais pedreiro, menos tempo eu gasto, tá ok? Tem um exemplo também da torneira, né? Se eu abrir pouquinho a torneira, ela vai demorar mais tempo para encher uma garrafa de água. Agora, se eu abrir mais a torneira, quanto mais água desce, menos tempo eu gasto para encher uma jarra de água, tá bom? No livro, ele dá um exemplo da seguinte forma. Ele usou o exemplo de uma fábrica de calça. Ele deu que 5 funcionários gastam 40 horas para produzir um valor de X de calças. Agora, se eu dobrar, né, a quantidade de funcionários, ao invés de 5, forem 10, eu gasto metade do tempo, que é 20 horas, para produzir a mesma quantidade. Então, a quantidade não muda. O que mudou foi o quê? Foi a quantidade de funcionários que mudou a quantidade de horas. Mas a produção, a quantidade de calça, ela permanece a mesma, tá? Então, se eu duplicar os funcionários, eu gasto menos tempo. E da mesma forma, eu produzo a mesma quantidade de calça. Aí ele mostra assim no livro, no segundo parágrafo. Note que há uma proporção inversa entre a quantidade de funcionários e a quantidade de horas, ou seja, quando se dobra a quantidade de funcionários, a quantidade de horas diminui pela metade. Então, se eu dobro funcionários, eu faço o serviço pela metade do tempo. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, os valores das duas grandezas variam na razão inversa, tá? Então, não é a mesma razão, é a razão inversa. Aí, no caso, ela é representada pelo x vezes y igual a 200 ou y igual a 200 sobre x, tá bom? Aí, no caso, ele mostra mais embaixo assim o exemplo. Quantas horas 40 funcionários vão gastar para produzir a mesma quantidade de calça? Aí, no caso, tem a Franciele, que está fazendo essa pergunta, e do lado mostra como eu vou fazer essa conta. Para responder a pergunta de Franciele, basta substituir x por 40, porque ele quer saber quantos funcionários. Então, os funcionários ele está dando que é 40. Então, quantas horas ele vai gastar? O y representa a hora e o x funcionários. Se ela está dizendo 40 funcionários, eu vou colocar o 40 no lugar do x. Quando eu fizer essa divisão, né, de 200 por 40, vai dar a resposta 5. Esse 5 representa as horas, tá? Então, 40 funcionários fazem 200 calças em 5 horas. Na página 176, galera, que é a última opção de grandeza, que é a grandeza não proporcional. Como o nome mesmo diz, é uma grandeza que não tem proporção nenhuma. Ou seja, uma razão não tem nada a ver com a outra, tá? Aí o exemplo do livro está assim. Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta, de R$50. A cada dia após o vencimento da conta, são acrescidos, né, são aumentados R$2 do valor inicial. Assim, no primeiro dia após o vencimento, o valor é de R$52, que é o valor inicial, 50 mais R$2. No segundo dia após o vencimento, o valor é de R$54, porque antes era 52 mais R$2 fica 54. E assim por diante, até o dia do pagamento. Aí do lado tem um quadro mostrando, né, a quantidade de dias de atraso e o valor do dinheiro que ela terá que pagar. Aí mais embaixo está assim, note que, embora o valor a pagar varie de acordo com a quantidade de dias de atraso, as razões entre os valores correspondentes das duas grandezas são diferentes. Por exemplo, um dia são R$52, 2 dias são R$54. Ou seja, não tem razão, não tem uma proporção. O que é uma proporção? É uma fração que elas são equivalentes. Então, se eu tenho um dia para R$52, para ela ser proporcional, deveria ser 2 dias
que é o dobro de 1, e embaixo deveria ser 104 para ser proporcional. Porém, embaixo da fração, ele não ficou proporcional. Então, essa grandeza é não proporcional, tá? Aí mais embaixo está assim. Portanto, não há uma relação de proporcionalidade entre suas grandezas. Porém, podemos escrever uma sentença que relacione essas grandezas. Para isso, consideremos x os possíveis valores da grandeza, quantidade de dias de atraso. Então, x é a quantidade de dias de atraso e y são os possíveis valores que ela deverá pagar em reais. Aí, nesse caso, a gente escreve uma sentença e não uma razão, porque a grandeza é não proporcional, tá bom? Então, aí no caso, o y é o valor total a pagar, R$50 é o valor inicial, mais 2x, que é a quantidade de dias de atraso. Então, conforme ela passa mais os dias, que é o x, eu vou acrescentar na sentença. Então, é 2 vezes os dias que ela vai atrasar. Aí tá assim, considerando que x pode assumir qualquer valor maior do que zero e representando geometricamente essa sentença, obtemos, aí embaixo, mostra uma reta linear, né? Conforme vai passando os dias, ela paga mais dinheiro. Porém, essa grandeza não é proporcional, tá? Quando ela não é proporcional, existe uma sentença. E essa sentença, sim, ela é linear. Agora vamos determinar quantos reais a Andressa pagou, considerando que ela atrasou 14 dias. Então, quando ela atrasa 14 dias, eu sei que o meu x vai valer 14. Então, no lugar do x, eu coloco 14 e calculo quantos reais ela vai pagar no final. Então, vai ser R$50 mais 2 vezes 14, que são os dias que ela atrasou. 50 mais 2 vezes 14 é 28. Quando eu somo tudo isso, dá R$78. Então, se ela atrasar essa conta que ela deve em 14 dias, ela vai pagar R$78 no final. Tá ok, galera? Então, essas foram as 3 grandezas que vocês vão ver pela frente nas atividades, que é a grandeza diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro aumenta, o outro diminui, A grandeza inversamente proporcional, quando um aumenta e o outro diminui, ou um diminui e o outro aumenta, né? É inverso. E a grandeza não proporcional, quando um não tem relação com o outro. E isso vira uma sentença, tá bom? Agora, a partir do começo das aulas, eu vou passar a atividade para vocês. Fiquem atentos ao mural. Qualquer dúvida é só me chamar, que a tia tira a dúvida de vocês, tá bom? Tenham um bom dia, boa aula para vocês. Tchau, tchau.